Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro, né? Espero que estejam bem, né? Então, pessoal, continuando nossa caminhada dentro do ensino religioso, sejam bem-vindos, professor Anderson, tá? E assim, continuando dando continuidade aos nossos encontros, eu quero trabalhar com vocês hoje a questão da religião, né? E aí quando a gente já tem de conhecimento construído sobre o aspecto religioso, primeiro a gente pode trabalhar com o conceito de que a religião ela é justamente essa tentativa do homem de se conectar com o sagrado, de transcender a sua existência, né? E aí, dentro das inúmeras religiões, né, que são milhares e milhares e milhares, né, a gente tem justamente essa significação da vida e da pós-vida, porque toda religião ela traz uma resposta à questão da morte, né? E aí o seguinte, dentro dos modelos religiosos, a gente percebe que cada grupo, cada denominação concentrada ou estando em diversos momentos da história, ela se organiza de uma forma. Por quê? Porque assim como o homem tende a mudar, né, mudar seu modo de pensar, mudar seu modo de perceber a realidade, por ele estar inserido dentro do processo religioso, né, a gente não tem como pensar o homem separado de um processo religioso, né, ele está dentro, fazendo parte disso, né? E a gente entende que as religiões elas são bastante complexas mesmo, né? Mas no primeiro momento eu quero que vocês entendam a religião como essa tentativa ou esse processo do homem se conectar com o sagrado. Quando eu uso o termo sagrado, eu quero trazer o conceito de Deus. Só que quando a gente pensa em Deus, automaticamente pelo nosso processo cultural, a gente já pensa no Deus cristão, pelo nosso processo cultural de colonização, né? Só que não existe em outros lugares, né, em outros lugares, em outros momentos históricos, nós não temos a figura só do Deus cristão. Existem outros deuses, diversos deuses. E é interessante a gente perceber o seguinte, que nesse momento, aqui, né, onde nós estamos, a gente fala mais em um Deus uno, é um único Deus, que aí nós chamamos de um sistema monoteísta, ou seja, a figura apenas de um Deus, né? Mas, segundo os historiadores, a religião ela não nasceu monoteísta. Ela foi, no seu princípio, politeísta, ou seja, vários deuses. E aí a gente trabalha já com um segundo conceito, o conceito de, primeiro, religião como aquilo que tenta nos conectar com o sagrado, essa tentativa do homem, né? Depois a gente trabalha com o conceito de politeísmo, que é um grupo ou essa religião que ali se tem um culto a vários deuses. E aí quando a gente vai para as religiões egípcias, para as religiões gregas, a mitologia grega, a gente percebe essa figura de vários deuses, um deus para cada coisa, né? E a religião monoteísta, essa figura apenas de um deus. Religiões monoteístas que nós temos aí, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E é interessante a gente pensar que o cristianismo ele nasce do judaísmo, né?
No primeiro momento, ele era tido como uma seita, como um pequeno grupo do judaísmo. Só que ele foi tomando proporções gigantescas hoje, e está aí, né? Entendeu? Então é o seguinte, e aí dentro dessa estrutura religiosa interna, complexa por sinal, a gente percebe que ela se estrutura de quatro formas. Ou seja, são características que estão presentes em todas as religiões. E aí nós temos o mito, ou seja, como que ela descreve os acontecimentos, como que ela explica a origem das coisas, o rito, né? Como que as coisas se dão nesse culto, nesse ato do culto religioso, né? E aí vamos pensar, por exemplo, tem igrejas que as pessoas fazem suas orações de joelho, tem igrejas que as pessoas fazem suas orações em pé, tem igrejas que as pessoas fazem suas orações deitadas, né? Os casamentos, os batismos, como é que ele lida com o simbolismo do fogo, da água, ou seja, isso são ritos, e aí cada grupo religioso ele tem um jeito de fazer isso. Essa normatização, ou seja, a norma, cada grupo religioso ele tem uma norma, como se diz, como que ele funciona, o que é permitido lá dentro, o que não é permitido, né? Por exemplo, vamos pensar em roupas, por exemplo. Ainda tem igrejas que se você entra usando calças, você não pode usar. Igrejas mais conservadoras, você tem que usar roupas longas, vestidos, né? Vamos pensar, por exemplo, num templo islâmico, né? Você ao entrar para você fazer sua oração, você tem que entrar descalço. Você não entra calçado. Ou seja, são várias normas que vai regulando a vida daquelas pessoas. Então, é a normatização. Cada igreja tem a sua norma. E a questão da organização social. Ou seja, cada grupo, como são grupos, né? Como são grupos, cada grupo se organiza de uma forma. Isso você constrói uma estrutura, uma organização social, uma forma como eles se comportam, né? Que se torna um grupo social. Então é interessante a gente estar pensando nisso. E aí desses 4 tópicos, eu vou trabalhar eles separadamente com vocês. E o primeiro eu vou trabalhar com vocês a questão do mito, né? Então o que é o mito? Quem nunca ouviu falar esse termo? O fulano é o mito, né? Ou no sentido, isso é um mito, isso é uma história. Ou seja, dentro desse conceito, a gente tem essas duas possibilidades. Pode se referir a uma narrativa, né, que tem o objetivo de explicar algo, né? E aí a gente entende o seguinte, dentro do processo religioso, por não ter um acesso, né, ao processo científico, e aí a gente entende que, vamos pensar na Bíblia, a Bíblia não é um livro científico. Quando você vê ali nos primeiros livros, o livro do Gênesis, narrando a criação do mundo, das coisas, do homem, você não tem uma narrativa ali científica, até mesmo porque a gente não tinha ciência naquele tempo. A ciência é um produto moderno. Mas a gente entende que o homem, através de uma linguagem, ele tenta explicar que Deus criou as coisas. E isso está presente em todo o processo religioso. Ou seja, todo o processo religioso há uma linguagem mitológica. Quando você vai para as religiões indianas, você percebe que isso é muito frequente, né? Os escritos, as religiões as afrodescendentes, né, afro-brasileiras, você também percebe essa narrativa, né? Ou seja, todas as religiões elas têm uma linguagem, né? Quando você volta para as religiões egípcias,
E para as religiões gregas, você percebe isso mais frequente. Por quê? Porque ali se origina o mito, né? A mitologia, ou seja, a reunião desses contos, né? Que tenta explicar, nós chamamos de mitologia, né? E aí é interessante porque essa mitologia, ela influencia o mundo de várias formas. Quando você vai jogar, vocês que gostam de jogos eletrônicos, é interessante que alguns desenhos ali, o cinema é cheio disso aí, né? A gente percebe que eles existem, nomes, alguns nomes, quando você vai ver algum livro de mitologia, eu já vi esse nome em algum jogo, ou seja, existe uma influência. E aí é interessante a gente perceber que a mitologia grega, a mitologia egípcia, ela não existe mais como religião, porque ela desapareceu como instituição religiosa, né? Mas ela existe como algo cultural, né? Ela é cultural, ou seja, ela ainda tem o poder, aquilo que esses poetas escreveram há tanto tempo, ainda tem o poder, ainda produz seus efeitos nos dias de hoje, né? Ou seja, é uma narrativa fantasiosa que possui o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo que existe, considerado importante para um determinado povo. Ou seja, é uma riqueza cultural. E dentro do processo religioso, é uma riqueza religiosa, né? Então pessoal, tem origem, e aí quando a gente fala dessa mitologia, ela tem uma origem grega, né, quando fala da mitologia grega, mas não existe só uma mitologia grega, porque cada sociedade religiosa tem a sua escrita, tem os seus conceitos mitológicos, né, o seu caminho de forma de escrever as coisas. E se a gente for analisar, ali está uma cultura, né? Um desenho, uma forma de explicar as coisas que usa uma criação, né? Uma criação, uma interpretação da realidade, um dizer como aconteceu numa linguagem mitológica, né? Ou seja, quando a gente fala que ela nasceu na Grécia Antiga, né, lá a gente descreve a questão do politeísmo. É interessante você gravar esse conceito de politeísmo, ou seja, grupo religioso, religião ou estrutura religiosa, que ali você tem vários, diversos deuses, né? E aí que explica, né, e tenta interpretar sobre a origem do mundo. Ou seja, toda narrativa religiosa, é interessante a gente pensar que toda narrativa religiosa, ele explica uma origem e um fim, né? Como foi criado o homem, a terra, o planeta, os rios. A mitologia grega é muito presente isso, como cada coisa é criada, como foi criada a mulher, como foi criado o homem, a guerra, o amor, a paixão. Ou seja, a mitologia grega ela é muito específica nisso, como que as coisas são criadas, né? E aí o seguinte, ela explica essa criação e ao mesmo tempo ela narra uma relação dos seres humanos com essa natureza e com os deuses, né? Então é interessante isso, né? Então, significado de mito, verdade ou mito? Então a gente tem nesse primeiro aspecto o seguinte: vai se diferenciando com o processo histórico, ele vai se evoluindo. Então a gente tem essa conotação: aquilo que é um mito não é uma verdade, né? Ou seja, é uma história, dentro de uma linguagem mitológica, ela não é uma verdade científica, não é uma verdade comprovada, mas é uma forma que se usava para se explicar
tal coisa. Né? Ou seja, o mito refere-se diretamente. Percebe isso? O mito pode ser sinônimo de falsidade ou mentira. E aí acho que ainda tem um programa na televisão que dizia isso. É verdade ou mito? Aí eles saíam investigando, iam usando critérios ali de verificação da verdade, aí vai falar, não, isso é um mito, isso não é, isso não é verdade, isso é só uma história. Né? Então tem esse sentido também de falsidade, verdade, falsidade. Né? E às vezes também o seguinte, quando aparece uma pessoa que se destaca entre as outras, uma pessoa muito boa, né? Se vocês perguntem para o pai de vocês, para a mãe de vocês, quem foi o mito Ronaldinho, né? O fenômeno, o mito Ronaldinho. Se eles têm uma intimidade com o futebol, eles vão te falar quem é. Né? Hoje a gente tem um conceito de, quando fala do presidente, do atual presidente, se fala que ele é um mito. Por que ele é um mito? Porque ele é um cara apagado, ninguém ouvia falar nele, de repente ele ganha as eleições, todo mundo dizia que ele não ia ganhar, e essa coisa toda. Ou seja, ele apareceu, de repente o cara como se diz, apareceu de repente, se destacou de repente. Né? E aí a gente usa também para uma pessoa quando é muito boa naquilo que faz. Né? Então ela acaba sendo um mito. Quando a gente fala do Pelé, o jogador de futebol, a gente fala que ele é um mito. Porque ele foi um grande jogador no tempo dele, ele foi muito bom naquilo que fez. Então recebe o nome de mito. Por quê? Porque embora... Né? Mas o nome dela ainda é lembrado de tempo em tempo. Né? E aí é interessante quando você vai para a mitologia grega, lá tinha a figura do herói. Né? E aí o que o herói queria ali? O herói queria se imortalizar. E como que ele se imortalizava? Como é que ele seria imortalizado pelo processo histórico? Fazendo os feitos ao ponto de serem destacados e contados de geração em geração. Ou seja, ele ia se tornando um mito. Vamos pensar a figura de Hércules, por exemplo. Por que o Hércules, essa história é contada para a gente até hoje? Por que o cinema ainda produz isso até hoje? Porque é uma história que foi contada, teve uma expansão tamanha, né? Tomou um espaço, né, muito grande culturalmente, em meio de diversas culturas, e acaba chegando a nós. Ou seja, aquilo que o herói queria se tornar imortal, ele se tornou imortal. Né? Devido a isso. Né? Características do mito. Bom, os mitos gregos, que relatavam a origem das coisas, podem ser divididos em duas categorias. A teogonia, que narrava o nascimento dos deuses, né? E aí nós temos esses dois conceitos, teogonia, a origem dos deuses, né? E a cosmogonia, que narrava sobre o nascimento do universo. Ou seja, quando a história mitológica narra o nascimento, a criação de um deus, e aí depois a gente vai ver o Cronos, a questão do deus Cronos, a relação do tempo, você vai ver como que ele foi criado, aquilo é uma teogonia. Né? E quando narra o nascimento do universo, aí a gente tem uma cosmogonia. Né? Então essas duas características. Né? E aqui, ó, nós temos de exemplos dos mitos, o mito de Cronos, né? Como que ele foi criado, como que ele tomou o poder, depois a gente vai dar uma olhada nisso. Né? O mito de Pandora, a caixa de Pandora, aí tem o nascimento da primeira mulher, o mal da humanidade. Né? Ou seja, o mito de Eros, da paixão, o mito de Narciso. Narciso vem o conceito de narcisismo, né? Então tem isso. Né? Ou seja, pessoal, e aí o seguinte, como atividade, para a gente gravar muito isso, essa parte aqui,
eu quero que vocês pesquisem, né? Eu vou colar lá na plataforma um desses deuses. Vocês me tragam, escrevam lá na plataforma um desses deuses, para vocês entenderem o caminho, né? O caminho que esse processo mitológico percorreu, né? Tranquilos, então? Então a gente vai para esse processo, tá bom? Como nossa atividade. Tá tranquilos? Um abraço, né? Então eu vou deixar postar essa aula lá na plataforma, tá bom? Um abraço e a gente se vê, tá? Até mais.